Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wilkerson. Para quem não me conhece, eu sou consultor em marketing digital e vendas online. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre como o SEO pode ajudar você e sua empresa a venderem mais através da internet. Bom, mas antes de explicar para vocês o que é o SEO e como ele funciona, eu gostaria de mostrar para vocês como funciona a principal forma de atração de clientes através da internet. Então eu gostaria que você pensasse em como você compra através da internet. Qual é o seu trajeto até que você tome a decisão de efetuar a compra? Eu acredito que você seja como a maioria das pessoas. Você sabe que está chegando o Natal e você decidiu comprar um presente para o filho, para a mãe, para o tio, enfim. Você entendeu, né? Você decidiu que esse presente vai ser um celular. E o que você faz? Bom, eu acredito que a primeira coisa que veio na sua cabeça foi Google. E é exatamente assim que a maioria das pessoas pensa. Mesmo as pessoas que sabem o que vão comprar, mas que não sabem ainda onde e como vão comprar, ou talvez pessoas que nem sabem ainda o que vão comprar. A primeira coisa que vem à cabeça delas é Google. Vou pesquisar no Google, porque o Google vai mostrar para mim onde é a melhor loja, qual é o preço mais barato e assim por diante. Então eu vou mostrar para vocês na prática como funciona a pesquisa e o que o SEO tem a ver com esse assunto. Então aqui eu já entrei na janelinha do Google. Eu vou fazer uma pesquisa. Bom, lá na nossa historinha, nós decidimos que o presente escolhido foi um celular. Então eu vou começar aqui a minha pesquisa digitando celular. E o Google já me dá várias sugestões só por eu ter começado a digitar a palavra celular. Em outra aula eu vou explicar para vocês que isso é uma informação muito importante para a gente. Pois se o Google está mostrando essas palavras aqui para a gente, significa que muitas pessoas estão pesquisando por esses termos. Ou seja, termos que estão relacionados com a palavra que eu digitei. Então as pessoas que estão pesquisando por celular na internet, elas estão pesquisando pelo celular da Samsung, pelo celular J7, pelo celular da LG e pelo Moto G. E por esses outros termos que estão aqui listados. Mas isso é assunto para outra aula. Mas continuando aqui ao nosso conteúdo. Nós queremos comprar um celular, nós não sabemos ainda qual é a marca e nem onde nós vamos comprar esse celular. Então eu vou começar a nossa pesquisa. E uma coisa interessante aconteceu. Eu tenho duas páginas que estão nas primeiras colocações, que são o site da Americanas e o site da Casas Bahia. E se você também é, como a maioria das pessoas, muito provavelmente você vai abrir o primeiro resultado da pesquisa do Google, que no caso é o site da Americanas. Mas eu não vou abrir, enfim, essa aula não tem por objetivo ir a fundo sobre como funciona o processo de compra. Mas eu só queria mostrar para vocês que toda vez que uma pessoa vai comprar, ou na grande maioria das vezes, muito provavelmente ela vai pesquisar no Google. E se quando ela pesquisar pelo seu produto, o seu site aparece nos primeiros resultados da pesquisa do Google, há uma grande probabilidade que essa pessoa compre de você e não do seu concorrente. Claro que há vários fatores, tais como a usabilidade do site, o atendimento, o valor e a qualidade do produto ou do serviço e assim por diante. Mas o que eu quero que você entenda é que se você não for encontrado, nenhuma dessas outras etapas vão funcionar, até porque o cliente não te achou. Então a primeira coisa que você precisa para vender para o seu cliente é ser encontrado pelo seu cliente. E é aqui que o SEO entra. O SEO é um trabalho feito no marketing digital para que o seu site ou o seu conteúdo fique melhor posicionado no ranking de pesquisa dos buscadores ou do Google para determinados termos de pesquisa. Então, quando uma pessoa pesquisa por um termo relacionado à sua empresa e ao produto ou serviço que você ou sua empresa prestam, ela encontra você e a partir disso começa o processo de vendas. E agora eu vou explicar o que é e como funciona o SEO. O SEO é uma sigla para Search Engine Optimization, ou otimização para mecanismos de busca. E como eu já expliquei, ele serve para que o seu site apareça nas primeiras posições das pesquisas do Google. O SEO é composto por vários processos, tá? Mas eu vou explicar para vocês aqui o principal. E esse processo é bem parecido com a forma que nós buscamos na vida real. Funciona basicamente assim. Imagina que você viajou e chegou numa cidade nova, uma cidade grande, você não conhece ninguém nem nada, não sabe onde ficam os lugares, nem como funcionam as coisas. E foi uma viagem longa, e você está com fome. Mas você não sabe onde fica a melhor lanchonete, e nem qual é o melhor lanche. Então o que você faz? Você pergunta para as pessoas. E aí, onde é o melhor lanche da cidade? E a resposta de todas as pessoas é a mesma. O melhor lanche da cidade
fica na lanchonete do seu Zé. E o que você faz? Você acredita. O melhor lanche da cidade é na lanchonete do seu Zé. E você vai à procura da lanchonete do seu Zé para lanchar lá, porque lá é o melhor lanche da cidade. E na internet funciona da mesma forma. Quando uma pessoa faz uma pesquisa no Google, o Google vai verificar entre vários sites qual é o site ou a página que tem o melhor conteúdo sobre aquele termo pesquisado. Porém, como na internet hoje tem milhares e milhares de sites, muitos desses sites têm um conteúdo talvez um tanto parecido. E é aí que o SEO entra. Uma das principais ferramentas do SEO é a ferramenta do Link Building, ou a ferramenta da indicação. E como isso funciona? Bom, o Google verifica que o seu site, além de outros, fala sobre aquele determinado assunto que foi pesquisado. Porém, ele não sabe se o seu site ou se os outros sites que falam sobre o mesmo assunto deve ser colocado na primeira posição. E como ele faz para escolher qual é o site que vai ser colocado na primeira posição da pesquisa? Bom, ele vê qual é o site que é mais indicado. Então ele verifica qual é o site que recebeu mais indicações de outros sites. E é assim que funciona a principal estratégia do SEO. Para que o seu site fique bem colocado nas pesquisas relacionadas ao seu conteúdo, para o seu serviço ou produto, é preciso que, além de produzir bastante conteúdo sobre aquele assunto, o seu site receba indicações de outros sites e principalmente de sites que sejam importantes. E eu vou mostrar para vocês exatamente como fazer isso, como conseguir indicações de outros sites para o seu site. Então, de cara, eu vou mostrar para você uma dica que vai encurtar em pelo menos 80% o trabalho que você precisaria ter para fazer uma pesquisa e decidir quais são os melhores sites que você precisa que apontem para o seu site, para que você fique bem posicionado no Google para o seu termo de pesquisa, e como descobrir se você vai conseguir ou não fazer com que esses sites apontem para o seu site. E para isso nós vamos usar uma ferramenta que ela é paga, tá? Porém, nós conseguimos já fazer bastante coisa com ela no modo gratuito. No caso, o nome dessa ferramenta é SEO Profiler. Eu vou mostrar para vocês como essa ferramenta funciona e como você pode utilizá-la de forma gratuita para te ajudar no posicionamento do seu site. Então eu vou abrir aqui uma nova guia e digitar SEO Profiler. SEO Profiler, meu caso já está salvo, porque eu já uso essa ferramenta. E para começar a utilizar é bem simples. Basta eu clicar nesse botão, que serve para eu começar a usar de forma gratuita a ferramenta. Ele vai entrar nessa tela aqui de cadastro, tá? Onde eu vou colocar o e-mail, vou escolher uma senha e vou colocar o endereço do meu site. No meu caso, como eu já tenho cadastro, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, vou efetuar o login e já vou voltar para falar com vocês dentro da ferramenta. Bom, e aqui estamos dentro da ferramenta SEO Profiler. E essa é uma ótima ferramenta com vários recursos que podem te ajudar, mas eu vou focar no principal, tá? Que é o conseguir encontrar sites que sejam interessantes e fazer com que eles apontem para o nosso site. Então nós vamos vir aqui na opção Link Profiler, Backlinks. E é agora que eu vou te dar aquela dica matadora que vai encurtar em até 80% o caminho que você vai precisar percorrer. Voltando lá na pesquisa do Google. Vamos supor que você trabalha com celulares, tá? Então quando você digitou a palavra celular, você já sabe que o site da Americanas está aparecendo em primeiro lugar. Então isso quer dizer que o seu principal concorrente na questão de pesquisa orgânica, tá? É o site da Americanas.com. E se o Google escolheu esse site para estar na primeira colocação para essa pesquisa de celular, significa que esse site está fazendo um ótimo trabalho de SEO. Então, ao invés de você precisar ficar imaginando como você vai fazer um trabalho melhor do que o site da Americanas.com, basta você ver o que o site da Americanas.com já está fazendo que está dando certo, entendeu? Então, se ele está aqui, significa que muitos sites estão apontando para ele. E o que eu vou fazer? Eu vou descobrir quais são esses sites que estão apontando para o site da Americanas.com. Eu vou fazer com que esses sites apontem para o meu site também. E só isso já vai fazer com que o meu site melhore muito o seu posicionamento. Mas aí eu vou melhorar ainda mais essa dica. Muito provavelmente, o site da Casas Bahia também está fazendo um ótimo trabalho, porque ele ficou na segunda colocação. Não tão bom quanto o da Americanas para esse termo de pesquisa,
mas também é um trabalho muito bom. Mas o que acontece? Provavelmente os sites que estão apontando para o site da Americanas não são os mesmos que estão apontando para o site da Casa Bahia ou para o site do Ponto Frio. Agora imagina só, se eu conseguisse fazer com que os sites que estão apontando para o site da Americanas apontassem para o meu site, mas fazer também com que os sites que estão apontando para o site da Casa Bahia e para o site do Ponto Frio também apontassem para o meu site. Muito provavelmente isso faria com que o meu site tivesse uma autoridade percebida pelo Google muito maior do que esses outros sites, já que a grande maioria dos sites estão apontando para o meu e não apontando para o deles. Entendeu como funciona? Mas como eu vou descobrir quais são os sites que estão apontando para o site da Americanas, da Casa Bahia, do Ponto Frio e assim por diante? Na verdade, para o site do seu concorrente. Então, como exemplo, eu vou tomar aqui o site da Americanas.com. Eu vou copiar o endereço do site. Vou lá na ferramenta SEO Profile e vou colocar o endereço do site que eu quero verificar. E aqui ele já vai me mostrar algumas informações, ó. Links ativos, influência desses links na autoridade do site da Americanas, links para homepage e assim por diante. Mas o que interessa para essa aula é verificar quais são os sites que estão apontando para o site do nosso concorrente. E essa informação eu vou ver logo mais aqui abaixo. Então aqui, ó, eu tenho que esse site aqui, o site do Sigulengo, está apontando para o site da Americanas e a palavra que está com link é www.americanas.com.br. Aqui eu tenho quando foi que esse link foi adicionado e eu tenho a importância que esse link tem na autoridade do site da Americanas. E aí eu já vou te dar mais uma dica. Quanto maior for esse número, significa que esse site tem uma importância maior para a autoridade percebida pelo Google para o site da Americanas. De uma forma mais simples, quanto maior for o número que estiver aqui, significa que o site daqui tem mais autoridade. E quanto mais autoridade tiver o site que estiver apontando para você, mais autoridade o seu site ganha no conceito do Google. Entendeu? Então o que a gente quer são os links dos sites que tem um maior número aqui de autoridade. Como eu vou fazer isso? Aqui ele está distribuindo os sites de uma forma aleatória. Então eu vou fazer com que essa ferramenta mostre para mim os sites por ordem de importância ou de autoridade. Eu vou fazer isso clicando nesse botão. E aqui estão, ó, 100%, 99%, 99% e assim por diante. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse site, vou verificar como é o link que foi colocado para o site do nosso concorrente, tá? Uma forma mais rápida da gente encontrar esse link é pegando aqui o termo que foi usado para o link, tá? Copiando. Eu vou ativar aqui a ferramenta de localização de texto. Vou colar. Tá, aqui não funcionou. E foi até bom isso ter acontecido, tá? Eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Um dos porquês disso acontecer. Muitas das vezes o link é retirado, porém o site continua passando relevância, tá? Para o seu site. Então eu vou fazer um outro teste. Vou pegar aqui o segundo. Vou pegar aqui o termo de novo. Vou pegar só esse começo aqui, ó. Já é o suficiente. Então de novo, vou lá na ferramenta. Colar. Ah, descobri já, pessoal. Na verdade, o link que está apontando lá para o site da Americanas é um anúncio, tá? Então aqui no caso, para você conseguir esse mesmo link para o site de vocês, no caso vocês vão ter que pagar para fazer o anúncio, tá? Para apontar para o site de vocês, e além de apontar e passar relevância, vocês vão estar conseguindo fazer uma propaganda no site. Mas não é esse tipo de link que a gente está procurando, tá?
E quando vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês, isso vai acontecer também. Não é sempre que você consegue colocar um link, tá? Não é em qualquer site que você consegue colocar um link. Vamos supor que o site está apontando para o site do seu concorrente também é do seu concorrente. Acontece, tá? Uma das estratégias às vezes é as pessoas criarem vários sites para que esses sites apontem para um determinado site. Também é uma das estratégias do SEO. Então, muito provavelmente você não vai conseguir colocar um link, tá, no site do seu concorrente para apontar para o seu site. Mas, enfim, muitos dos sites que estiverem lá na lista da ferramenta, vocês vão conseguir fazer com que apontem para o site de vocês também. Então, como o Americanas é uma empresa assim, muito grande e tal, muito provavelmente a maioria dos links vão ser de anúncios mesmo, tá? Então eu vou procurar um site que esteja numa categoria mais comum e que seja também um site mais comum. E eu vou voltar assim que eu achar esse site e o link dentro do site e também encontrar o site que está apontando para esse site mais comum e que a gente consiga colocar o link para o nosso site também dentro desse site, ok? Então, até daqui a pouco. Então, pessoal, voltamos aqui. Eu já fiz aqui uma pesquisa aleatória, tá? Então, vamos supor que esse é o site do nosso concorrente e aqui são os links, tá? Ó, por ordem de relevância que estão apontando para o site dele, tá? Então, eu vou abrir o site que está apontando para o site do concorrente e eu vou pesquisar aqui, né, o termo que está apontando, ó. Vou abrir a ferramenta lá e tá aqui, ó, e esse é exatamente o tipo de link que a gente está precisando, tá? Então é um tipo de link que está apontando para o nosso site e que é um link fácil de você conseguir, porque é um link de comentário, pessoal. E pelo que eu estou vendo aqui, ó, ele fez várias vezes, tá? Então ele comentou várias vezes, então o site está apontando várias vezes para o site concorrente. E como que a gente vai fazer? Já que ele ganhou o link fazendo um comentário, nós vamos fazer da mesma forma. Vou colocar um comentário. E aqui eu já vou dar mais uma dica. Não é todo comentário que vai passar um link para o nosso site, tá, gente? Então, para que seja interessante para a gente, para que o site aponte para o nosso site, para que tenha um link no site que está apontando para o site do nosso concorrente, apontando para o nosso site, é interessante que o link de comentário seja feito quando tiver um espaço para comentário, o nome e principalmente a URL, tá? Se não tiver esse campo de URL aqui, você já pode pular porque não vai passar relevância nenhuma, nem link para o nosso site. Mas enfim, esse daqui é o tipo de link que a gente quer. Então, na maioria das vezes a gente dá uma lida no que as outras pessoas estão falando, no comentário que as outras pessoas fizeram e faz um comentário parecido. Aqui no meu caso eu vou só copiar mesmo um comentário qualquer, tá? Quando está em português fica mais fácil. Vou colar, vejo o comentário e vou preencher lá com as informações. Aqui é o texto que eu quero que aponte para o nosso site. Vou colocar aqui no meu caso meu nome, o e-mail e a URL do meu site. Ok? Vou colocar aqui o CAPTCHA, que é o código, tá, de confirmação. Vou colocar o comentário. E, bom, pessoal, basicamente é assim, tá? Alguns comentários ou alguns sites vão colocar o comentário logo de cara. Alguns outros você vai precisar esperar a aprovação do responsável pelo site. Mas, basicamente é assim que funciona. Eu espero que tenha ajudado vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.